15 de julho de 2008. Cindy Anthony, de 49 anos, liga para o 911 de sua casa em Orlando, na Flórida. Ela está em pânico. O carro da filha cheira a cadáver e sua neta, Kaylee, de 2 anos, está desaparecida há mais de 1 mês. Na gravação do 911, Cindy grita: "Há algo muito errado. Não consigo contar tudo agora. Tem um cheiro de corpo morto no carro da minha filha." O operador pergunta onde está Kaylee. Cindy responde que não sabe. Casey Marie Anthony tem 22 anos em julho de 2008. Ela mora com os pais em Hope Spring Drive. Kaylee Marie Anthony é sua filha. Nasceu em agosto de 2005. Tinha 2 anos e meio quando desapareceu. A última vez que Kaylee foi vista com vida foi em 16 de junho de 2008. Casey não reportou o desaparecimento da filha por 31 dias. Foi Cindy quem ligou para a polícia, não Casey. Quando confrontada pela polícia, Casey apresenta uma explicação. Ela diz que deixou Kaylee com a babá, Zenaida Fernandes Gonzalez. Diz que a babá sequestrou a menina. Os investigadores verificam o endereço fornecido por Casey. O apartamento está vazio há 5 meses. O detetive Yuri Melik lidera a investigação inicial. Ele percebe rapidamente que as histórias de Casey mudam a cada entrevista. Endereços não existem. Empregadores confirmam que ela nunca trabalhou lá. Cada detalhe verificado resulta em contradição. Enquanto a polícia busca Kaylee, fotos circulam nas redes sociais. São imagens de Casey em bares e festas de Orlando. As fotos foram tiradas durante os 31 dias em que Kaylee estava desaparecida. Casey aparece sorrindo, bebendo, dançando. Em 2 de julho de 2008, enquanto Kaylee ainda estava desaparecida, Casey entrou em um estúdio de tatuagem em Orlando. Ela fez uma tatuagem em italiano, Bella Vita. Em português, Bela Vida. Casey tinha 22 anos. Sua filha estava desaparecida há 16 dias. Em 16 de outubro de 2008, o Ministério Público da Flórida indicia Casey Anthony por assassinato em 1º grau. Ela alega inocência. O julgamento começa em maio de 2011 e se torna um dos processos mais assistidos da história americana. Há provas físicas, há mentiras documentadas, há 31 dias sem uma ligação. Mas a pergunta que dividiu os Estados Unidos ainda não tem uma resposta simples. O que aconteceu com Kaylee Anthony? E quem é verdadeiramente responsável por sua morte? Em 16 de julho de 2008, um dia após a ligação ao 911, os detetives do Departamento do Xerife do Condado Orange levam Casey Anthony à Universal Studios, em Orlando. Ela afirma trabalhar lá há 2 anos. Os investigadores a seguem pelos corredores do parque. Casey caminha com confiança pelos corredores da Universal Studios por vários minutos. Então para. Ela admite aos detetives que não trabalha ali. Nunca trabalhou. O detetive Yuri Melik documenta o episódio. Casey Anthony havia fornecido crachá e número de funcionário falsos. Os registros da Universal confirmam. Nenhuma Casey Anthony no quadro de funcionários desde 2006. Investigadores passam para a babá. Casey declarou que Zenaida Fernandes Gonzalez, conhecida como Zani, havia sequestrado Kaylee. Os detetives localizam uma mulher com esse nome em Kissimmee, na Flórida. Zenaida Fernandes Gonzalez tem 25 anos e mora em Kissimmee. Ela nunca conheceu Casey Anthony, nunca conheceu os Anthony, nunca cuidou de Kaylee. A babá não existe. O Pontiac Sunfire branco de Casey Anthony havia sido abandonado num estacionamento de supermercado Amscott em 27 de junho de 2008. A família o recolheu e o guincharam. Cindy Anthony notou o cheiro dentro do porta-malas. O FBI assume a análise forense do veículo. Peritos recolhem amostras do porta-malas do Pontiac. O laudo identifica vestígios de clorofórmio. Também detectam compostos químicos associados à decomposição humana.
Dentro do porta-malas, peritos encontram um fio de cabelo. A análise de DNA indica que o cabelo é consistente com Kaylee Marie Anthony. O fio apresenta banda de decomposição, sinal de que foi separado de um cadáver. Em agosto de 2008, cães farejadores treinados para detectar restos humanos são levados ao quintal dos Anthony, na Hope Spring Drive. 2 cães alertam para uma área específica do jardim. Os investigadores escavam. Nada encontram. Em agosto de 2008, Roy Kronk, de 45 anos, funcionário do Serviço de Medição de Água do Condado Orange, trabalha numa área arborizada na Suburban Drive. É uma rua a menos de 1 quilômetro da casa dos Anthony. Ele nota algo suspeito no matagal. Kronk liga para a polícia 3 vezes em agosto de 2008. Os agentes verificam a área, mas não encontram nada. Em 11 de dezembro de 2008, Kronk retorna ao local. Desta vez, ele usa um medidor para revirar o matagal. Encontra um crânio. Peritos identificam restos esqueléticos de uma criança pequena. O crânio apresenta fita adesiva cobrindo a região da boca e do nariz. A médica legista Jen Garavaglia determina o caso como homicídio. A causa exata da morte fica classificada como indeterminada. Em julho de 2008, investigadores verificam a história de Casey sobre seu emprego na Universal Studios. Ela afirma trabalhar lá há 2 anos como diretora de eventos. Os registros de funcionários da Universal não mostram nenhuma Casey Anthony. Ela nunca trabalhou lá. O detetive Melich confronta Casey pessoalmente no local. Ela admite a mentira em segundos. Casey havia inventado o emprego por anos. Cindy e George acreditavam que a filha trabalhava lá todos os dias. Nenhum pagamento, nenhum crachá, nenhum registro. Casey também havia citado uma babá chamada Zenaida Fernandes Gonzalez. Ela afirmava que Zenaida havia levado Kaylee. Investigadores localizam uma mulher com esse nome em Orlando. A mulher localizada nunca conheceu Casey Anthony. Ela nunca trabalhou como babá para a família. Ela nunca viu Kaylee. Outra mentira documentada. Peritos forenses analisam o computador da família Anthony. Entre junho e julho de 2008, alguém fez buscas no Google sobre chloroform, how to make chloroform e neck breaking. As buscas foram feitas do computador da casa de Hope Spring Drive. Casey era a principal usuária do equipamento naquele período. A acusação contabiliza 84 buscas relacionadas ao clorofórmio. Peritos do FBI analisam o ar coletado do porta-malas do Pontiac Sunfire de Casey. Os testes detectam compostos químicos consistentes com decomposição humana e clorofórmio. Um fio de cabelo retirado do porta-malas apresenta banda de decomposição. Essa característica ocorre em cabelos de cadáveres. A análise mitocondrial é compatível com Kaylee ou com Cindy Anthony. Em 11 de dezembro de 2008, Roy Kronk retorna à área de Suburban Drive com uma equipe de trabalho. Ele empurra um objeto com um bastão. Um crânio rola para fora da vegetação. Peritos identificam os restos como sendo de Kaylee Marie Anthony. O crânio tem fita adesiva cobrindo a região da boca e do nariz. O médico legista determina a causa da morte. Homicídio, por meios indeterminados. Kaylee tinha 2 anos e meio quando desapareceu. Seu corpo ficou a menos de 1 quilômetro da casa da família por 6 meses. Casey Anthony aguarda julgamento na prisão do Condado Orange. Com o corpo de Kaylee identificado, a promotoria do Condado Orange tem agora o elemento central que faltava ao caso. O médico legista, Dr. Jen Garavaglia, classifica a morte como homicídio por meios indeterminados. A acusação formal lista 6 crimes: assassinato em 1º grau, agravamento por uso de arma perigosa, falsas informações à polícia e obstrução de investigação. Casey pode receber pena de morte. O julgamento é marcado para maio de 2011. A defesa contrata peritos independentes e traça uma estratégia agressiva.
José rejeita a tese de assassinato premeditado. Ele afirma que Caylee morreu por afogamento acidental na piscina da família. Baez também alega que George Anthony abusou sexualmente de Casey durante a infância. Segundo a defesa, esse histórico explica o comportamento dissociativo de Casey após a morte da filha. George nega todas as acusações. A promotoria monta sua tese central. Casey usou clorofórmio para sedar Caylee e a sufocou com fita adesiva. As pesquisas no computador da família registram 84 visitas ao termo cloroform em março de 2008. Casey estava grávida da vida livre. Enquanto o julgamento se aproxima, a mídia americana transforma o caso em espetáculo diário. A CNN transmite cobertura ao vivo por horas. A apresentadora Nancy Grace passa a chamar Casey de Tot Mom em cada edição do programa. Manifestantes se reúnem em frente ao tribunal em Orlando com cartazes pedindo justiça por Caylee. Camisetas com a foto da menina são vendidas nas ruas. O julgamento ainda não começou, mas o veredito popular já está formado. Para garantir um júri imparcial, o tribunal convoca 600 candidatos. O processo de seleção leva 2 semanas. 12 jurados e 5 suplentes são selecionados de Pinellas County, a mais de 100 quilômetros de Orlando. Em 24 de maio de 2011, o julgamento começa. Jeff Aston abre para a acusação com uma afirmação direta. Casey Anthony assassinou sua filha para ser livre. A sala lota no primeiro dia. José Baez responde na abertura da defesa com a versão do afogamento. Ele nomeia George Anthony como responsável por encobrir o acidente. A afirmação choca o tribunal. Cindy chora na primeira fila. O julgamento mais televisionado desde O.J. Simpson está em andamento. 93 testemunhas serão chamadas. As evidências serão disputadas perito por perito, dado por dado. O mundo inteiro está assistindo. 24 de maio de 2011. O julgamento de Casey Anthony começa no Tribunal do Condado Orange, em Orlando. O promotor Jeff Aston apresenta a tese de que Casey matou Caylee com clorofórmio e fita adesiva para ter liberdade. Então José Baez apresenta a versão da defesa. Caylee não foi assassinada. A menina se afogou acidentalmente na piscina da família em 16 de junho de 2008. George Anthony encontrou o corpo e encobriu tudo. Baez vai além. Ele acusa George Anthony de ter abusado sexualmente de Casey desde os 8 anos de idade. Segundo a defesa, o comportamento de Casey, as mentiras, a dissimulação, seria resultado desse trauma. George nega tudo, categoricamente. George Anthony sobe ao banco das testemunhas. Com voz trêmula, ele nega ter abusado de Casey. Nega ter encontrado o corpo de Caylee. Nega qualquer encobrimento. Ele chora ao ser questionado sobre a neta. Os promotores constroem uma linha do tempo baseada em evidências circunstanciais. Buscas por clorofórmio no computador da família. O cheiro de decomposição no porta-malas do carro de Casey. Amostras de cabelo de Caylee com banda de decomposição. 93 testemunhas são ouvidas ao longo de 6 semanas. O problema para a acusação é objetivo. Não há causa de morte estabelecida. Não há testemunhas diretas. Não há impressões digitais de Casey nos restos mortais. A acusação é poderosa nos detalhes, mas não tem uma prova conclusiva do crime em si. Em 4 de julho de 2011, o julgamento entra em pausa para o feriado nacional americano. Em 5 de julho, o júri começa a deliberar. São 12 jurados. Eles têm em mãos 6 semanas de testemunhos e evidências. O júri delibera por 10 horas e 40 minutos. Menos de 11 horas para um caso investigado por 3 anos. Em 5 de julho de 2011, às 14 horas e 15 minutos,
O veredito é anunciado. Casey Anthony, não culpada de assassinato em primeiro grau. Não culpada de assassinato em segundo grau. Não culpada de homicídio culposo. Casey Anthony é condenada apenas por 4 acusações de mentir para a polícia. A pena máxima para essas acusações é cumprida com o tempo já passado na prisão preventiva. Em 17 de julho de 2011, Casey Anthony sai da prisão. Ela tem 25 anos. A reação pública é imediata e furiosa. Manifestantes se reúnem do lado de fora do tribunal. Nancy Grace declara em rede nacional: "O diabo está dançando esta noite." Pesquisas mostram que 64% dos americanos acreditam que Casey Anthony era culpada. Em resposta ao ultraje, 22 estados aprovam versões da lei de Caylee, que torna crime não reportar o desaparecimento de uma criança em até 24 horas. Casey Anthony nunca foi julgada novamente. A proteção contra duplo julgamento impede uma nova acusação pelos mesmos crimes. Ela vive em localização não divulgada. Em 2017, ela deu uma entrevista ao Associated Press dizendo que não sabe o que aconteceu com Caylee. Caylee Marie Anthony morreu com 2 anos de idade. Seu corpo ficou 185 dias em uma área de mata antes de ser encontrado. Ninguém foi condenado por sua morte. Como uma mãe que mentiu compulsivamente, festejou enquanto sua filha estava morta e nunca demonstrou buscar a verdade sobre o que aconteceu com Caylee, pôde ser absolvida? O sistema funcionou ou falhou? E Casey Anthony, a menina cujo sorriso conquistou a América, jamais terá justiça? Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Novos documentários toda semana.